E estamos em direto. Boa noite a todos. Vamos ver se aparece alguém. E à espera da Rita Miranda. Eh, bom, já temos uma pessoa, já não é mal. Nuno Cebola. Ok, Alice Campos. Olá Alice, tudo bem? A Carla André. Olá Carla, está tudo bem? Já há muitos anos que eu não via a Carla André. Que eu não via, quer dizer, que não vejo e que de facto não. Mas lembro dela perfeitamente e aqui começam a entrar outras pessoas. Eu queria vos perguntar se o som está bom, se está tudo bem com a imagem, se vos parece que está dentro da conformidade. Nada a dizer-vos que este live, e está aqui já a Rita a aderir, este live foi um live proposto pela Rita que eu aceitei de imediato, que já não vejo há algum tempo. Ela agora tem que me fazer o pedido, penso que é ela que me vai fazer o pedido para ela poder entrar, enquanto as outras pessoas estão a começar de facto a entrar no live. Penso que seja assim, exatamente, cá está ela, e eu vou dizer que sim. E deve estar a entrar dentro de minutos. Uma boa noite a todos, espero que estejam bem, sejam onde estiverem. Boa noite, obrigado. Olha a Rita, então Rita, Alô, estás boa? Está tudo ainda bem? muito fácil. Está tudo bem ou não? Já há muito tempo não nos víamos. Tudo, Eu, então. eu, eu acho que a última vez que nos vimos foi na convenção do Expo Group, se não me engano. Se não me engano. Sim, foi antes de haver o Covid, Antes havia o Covid. Antes havia o Covid. Aquilo foi quando? Aquilo foi em janeiro de janeiro. 2020. Janeiro de 2020. Quer dizer que eu depois dali ainda fui para os Estados Unidos, ainda fui para a Itália, ainda fui para a Espanha, andei a esquivar-me do Covid e depois Desta fugir. voltei. Andei a fugir. Aliás, quando chego a Portugal, no dia seguinte é lockdown. Foi uma sorte. Podia Estavam à ter. tua espera. Quase, quase. Não, cheguei a Portugal, não, peço desculpa. Cheguei, ainda fui ao Porto, depois fui ao Algarve, e quando venho para o Algarve, fone a minha mulher e dizer assim: pá, esta coisa não está boa, vem depressa para casa que isto cá amanhã já não sais. Olha, E eu assim posso te foi. dizer que no fim de semana antes do lockdown, eu ainda fiz o evento das Mulheres Guerreiras, do Eu Dia da lembro Mulher, dessas. É verdade, e eu ainda lembro disso. consegui ter 195 ou 197 pessoas, e a partir daí foi Acabou-se. fecho completo. Olha, e agora, já agora, como é que está a retomar? Quer dizer, a retomar, agora as últimas notícias não são muito positivas, mas como é Sim. que está como é que estás a retomar agora esta parte dos eventos mais presenciais? É assim, a partir do momento em que as pessoas estão vacinadas e que nós estamos vacinados, pronto, há uma segurança maior, não é? Pronto. Mantemos sempre a distância, É uma os segurança relativa, cumprimentos, é uma segurança relativa, exatamente. não é? Os cumprimentos são sempre assim, aquela coisa de não toca, não cumprimenta, faz aquela coisa à distância, mas eu acho que se todos nós formos responsáveis, a coisa é muito fácil de se poder voltar a um pseudo-normal, que é uma nova realidade, não é? Que é mesmo assim. Até porque Olha, as eu vou. formações já começaram em É força e verdade. pronto. Eu estava a ver no outro dia, nós temos. Eu tenho 70% das minhas formações são presenciais nesta altura. Não, peço desculpa, 70% são online e 30% são presenciais. Portanto, ando mais ou menos nesta vertente. E vou para um evento do ISCTE no próximo sábado, que são 800 pessoas, e então temos que lá estar às 4h30 da tarde, que é um Fazer evento à noite, testes. fazer testes. Toda a gente tem que ser, Boa. independentemente de vacinado ou não, toda a gente tem que ser testada e tentar. Isto vai ser uma loucura. Eu nunca tinha assistido a tal situação. Muito bem, olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite e pelo desafio, mais que um convite, foi um desafio, de revermos aqui no formato online. E se calhar começava com uma pergunta que é, pronto, tu és conhecida pelo homestaging, não é? Independentemente de fazeres outras coisas, o Sim. teu, o teu forte, a tua especialização sempre foi o homestaging, aliás foi um pouco ali que nos conhecemos, eu lembro-me ainda, temos feito um salão imobiliário juntamente com o Pedro,
os três juntos, naquela altura E há não pouco tínhamos. tempo vi fotografias, já foi em Aí foi, 2014. 2014. Nós naquela altura não tínhamos muito dinheiro e tal, então juntamos os trapos, como se costuma dizer, e fizemos os três o seal. E na altura, pronto, era o homestaging era a força. E o que é que evoluiu desde essa altura? Portanto, estamos a falar de 2014. Olha, foi a altura que saiu o livro. Saiu o livro Sim. onde ainda está aqui o teu grande contributo sobre o homestaging. O que é que evoluiu em Portugal? Porque se formos lá para fora, já é outra coisa. O que é que evoluiu em Portugal desde esse 2014 tão remoto até hoje? Olha, evoluiu bastante, sabes? E foi uma satisfação muito grande ver que realmente as pessoas acabaram por aceitar o homestaging como uma parte do mercado imobiliário. Como tu sabes, eu já faço este ano e este mês 10 anos que o homestaging entrou na minha vida. Uai, espetacular, 10 espetacular. anos. 10 anos. Parabéns, parabéns, Obrigada, parabéns. És obrigada. uma referência do homestaging em Portugal. Sou e fico muito feliz por isso, porque realmente aquilo que eu quero mesmo é que as pessoas entendam que o homestaging tem que ser obrigatório. Qualquer consultoria imobiliária tem que saber fazer o homestaging e tem que o fazer porque é quase um must, é um obrigatório. Nos últimos anos as coisas têm mudado muito e os consultores imobiliários estão cada vez mais conscientes que é um must, tem mesmo que ser, tem mesmo que acontecer. Durante os últimos tempos, as pessoas no início tinham muita ideia de que eu sou consultor imobiliário, portanto eu não preciso de saber, ou eu faço só uma formaçãozinha e chega. Pronto, e a formação que eu desenvolvi no início, que é aquela que a grande maioria das pessoas acaba por ter, é específica para consultores imobiliários. É o homestaging para consultores imobiliários. Mas é um dia de formação, ou seja, as pessoas aprendem um bocadinho, O aprendem beabá? um pouco, o beabá, exatamente, aprendem algumas dicas, alguns segredos, como preparar o imóvel, pronto. Mas depois são cada vez mais, nos últimos anos, os próprios consultores imobiliários que me procuram para fazer formação específica de homestager. Ou seja, já é um passo acima. Esta formação de homestager é uma formação, para tu teres a noção, dura 3 meses, 2 vezes por semana. Uau. Portanto, é uma coisa muito mais completa. A pessoa quando sai dali, quer dizer, a primeira coisa que faz digo eu, é decorar a casa. Porra, que esta casa, a minha Não, casa está Aliás, vou-te dizer. A minha mulher há pouco diz-me assim: epá, vais fazer um live de homestaging, não ponhas a porta atrás. Epá, põe-te como deve ser, põe umas coisas e tal. Epá, não, pá, eu sou assim, pá, é assim. Eu estou à vontade e tal. Pá, não vou claro. aqui, tá, é genuíno. Ela, pá, põe aqui umas coisas. Pá, não, isso é homestaging, é outra coisa. Mas sim, olha, e outra coisa que eu te queria perguntar, queria-te dizer, porque do meu lado, ou seja, daquilo que estamos de fora, obviamente, a evolução do homestaging, digo-te já, não foi só nestes 10 anos ao nível dos profissionais da mediação, mas inclusive o público em geral. Se eu lembro-me que há 10 anos atrás dizia-se homestaging e a pessoa dizia, o quê? Isso é o quê? Home quê? Não sei o quê. Isso é uma americanada e tal, isso não. Hoje, mesmo pessoas que não estão assim tão ligadas ao mundo imobiliário já sabem o que é. É curioso, já. Sim. A pessoa diz homestaging, a pessoa, pois, claro que contribui muito, não só ao teu trabalho, como, eu não sei se costumas ver aqueles programas norte-americanos que dão na Sim, televisão sim, sim, e que sim, sim, falam sim. muito da questão homestaging e, portanto, isso... E também, É, portanto, é uma coisa que está enraizada, praticamente. é porque os clientes do homestaging não são apenas e só os consultores imobiliários. São os construtores, são os promotores imobiliários, são o alojamento local e são os proprietários. Só no final é que vêm os consultores imobiliários. Que Por isso, giro. o próprio mercado, o próprio cliente já procura colocar uma coisa no mercado com uma qualidade diferente porque sabe que se a minha casa estiver preparada de uma forma diferente, o próprio consultor imobiliário, quando vier fazer a visita, Claro, para dar um valor, já vai dar um valor cá em cima. E claro. este era o ponto em que eu queria chegar há 10 anos atrás, quando venho dos Estados Unidos feliz e contente, a achar que realmente as coisas já iam engrossar e percebi que não, que tinha que dar um passo atrás e que foi exatamente por esse passo atrás que tive que esperar, digamos assim, que o mercado estivesse preparado para isso. Porque Mas foi esta sabes que necessidade. tu como empreendedora que és, e o Nuno também, não é? São os dois empreendedores, eu já vos ando a acompanhar há algum tempo, de vez em quando cruzamos, outras vezes não,
que eu tento transmitir isto. As coisas demoram tempo. Portanto, as coisas Sim, não são de um dia para o outro. Eu vejo em Portugal, e também noutros países, Espanha e Itália, é mais ou menos a mesma coisa, que as pessoas, quando entram num projeto de empreendedorismo, querem já ter o é, resultado amanhã. Quer dizer, investem hoje claro. para amanhã. Isto não existe, Não não é? dá. Quer dizer, o Totoloto talvez, mas isso não é empreendedorismo, portanto, Claro. é uma, Isso é é uma, sorte. é uma sorte a pessoa conseguir ou não. E portanto, esse caminho, e provavelmente, dentro desses 10 anos, deves ter tido muitas, às vezes, dúvidas, às vezes, epá, será que isto vai para a frente, será que não vai? Não sei se tiveste durante essa caminhada situações de, epá, isto aqui E eu vou-te ser demora muito tempo. sincera. Quando eu voltei dos Estados Unidos com o curso feito e bati diretamente com o mercado nacional, eu pensei assim, bem, vou embora, vou para outro país, porque aqui não vale a pena. E depois percebi que essa era a minha missão, que essa era a missão que eu tinha, que era trazer uma coisa de fora que ninguém sabia, que ninguém entendia e que eu tinha essa cruz, digamos assim, que eu no início sentia que era uma cruz, mas que agora digo, carrego com muita felicidade e com muito orgulho, porque eu sei que o mercado nacional necessitava de alguém que não só soubesse fazer, como soubesse ensinar, porque uma coisa é saber fazer, outra coisa é saber ensinar. É E verdade. muitas vezes as pessoas podem ser profissionais fantásticos operacionais, mas depois não sabem como explicar. E Verdade. como eu tinha estas duas valências, Valências. eu entendi que teria que ser por aqui, que era o meu papel, era quase de evangelizar o mercado em termos do homestaging e eu hoje vejo que realmente valeu muito a pena porque o mercado nacional das grandes marcas ou das pequenas marcas já sabe pelo menos o que é o homestaging. Pode ainda não saber utilizar, pode ainda não usar, Uhum. mas pelo menos já sabe o que é. E mesmo as pessoas que agora estão a entrar já estão a sentir as coisas de uma forma diferente porque fala-se muito em evolução do mercado, a imagem e tudo mais, mas a partir do momento que se entende que o homestaging é a imagem do imóvel por dentro, não vale a pena eu estar preparada a fazer não sei quanto marketing pessoal, branding pessoal, marcas e tudo, e de repente tirar uma fotografia a um imóvel com um fotógrafo excelente e de repente ser de fugir, É, como acontece. Ainda hoje como acontece. acontece Ainda aos acontece. milhares, É aos normal. milhares. Há Pronto, aqui uma vamos pessoa ver. que diz, que eu não consigo ler bem quem é, tem um nome assim estranho, que é a Tarina, penso eu, Monteiro, que diz assim, mudar mentalidades. Portanto, É. sentes-te que mudaste mentalidades. Ai, sinto Isso que mudei de mentalidade. isso é muito bom, não é? Dá aqui um orgulho muito grande a dizer, epá, É, olha as é, pessoas agora a falar no staging e a porem as coisas sabes como deve que ser. das coisas que me dá mais orgulho é ver alguém que fez a formação comigo e ver a aplicar, ver Claro, as fotografias que colocam, ver a alegria de dizerem já vendi o imóvel vendido em X tempo, por mais valorização. Isso dá-me a claro. certeza de que aquilo que eu comecei lá atrás, que doía um pouco, agora vale a pena e realmente está a ter os frutos. Eu começo a dizer que aquilo que eu plantei lá atrás agora começa a dar os primeiros frutos, começa a dar as primeiras recolhas daquilo que interessa, que é ajudar os outros a fazer melhores negócios, porque o Aqui, homestaging só serve para isso, não serve para mais aqui nada. a Cátia Monteiro reclama que eu conheço muito bem, pá, pronto, peço desculpa, porque e ainda por cima eu vejo-me que estou cada vez bem pior e tenho aqui as letrinhas do quando não consigo ver. Mas, ó Cátia, eu estou aqui atento aos comentários de toda a gente e temos alguém, ok, aqui muita gente, obrigado, um abraço e tal. Estava a ver se buscava aqui perguntas e o Jorge diz aqui os benefícios da tenacidade, não é? Da Sim, tenacidade, de ser tenaz, ok. Muito sim. bem. E a tua história não acaba aqui, porque, não sei, eu vi aí uns zooms, não sei, umas coisas, que há uma associação agora, uma coisa nova, uma Sim, associação nova sim, Queres falar sobre isso? claro, No, claro no que entretanto, sim. a Cátia diz que eu estou perdoado, portanto, fico melhor, vou dormir descansado hoje, já tenho o perdão da Cátia, já é bom. Então, há uma associação aí ou não? Exatamente porquê? Porque agora era o passo a seguir que tinha que ser dado. Ou seja, agora o mercado já tem consciência que isto existe e aconteceu, infelizmente, nos últimos anos, aquilo que eu temia, que era qualquer pessoa que seja ligada aos interiores agora diz eu também faço homestaging. É normal. Por isso tens muitos arquitetos, decoradores de interiores, designers de interiores
que dizem eu também sei fazer home staging ou eu li um livro e sei fazer, pronto. E a questão é, não sabem. Bem, E o problema é, quando não sabem, estragam o mercado. Não só o deles, como o de todos. Então esta associação é a Associação Portuguesa de Homestagers, serve exatamente para quê? Para dar algum tipo de regulamento, de orientação, para que as pessoas saibam quem pode ser e quem não pode ser homestager. Nós temos dentro da associação formação, e eu dou essa formação específica para ter certeza que as pessoas, quando saem dessa formação, sabem exatamente o que é ser um homestager. Porque ser um homestager nada tem a ver com decoração de interiores. Eu, contra mim falo, eu sou decoradora de interiores e sou eu sei, homestager. sei. E eu posso dizer, decoração de interiores é um serviço caro. Indiscutivelmente, é um serviço caro. O homestaging é um serviço muito em conta. Quando eu digo muito em conta, é muito em conta mesmo. Até porque se vou-me aqui esticar, Sim, claro. se o homestaging tem, obviamente, um claro objetivo, não é? Que é tornar o imóvel mais apetecível, tornar o imóvel mais vendável e, portanto, deve ter sempre um ROI, portanto, um Return on Investment, ou seja, eu vou pagar, eu vou investir nesse homestaging porque sei que se investir o meu imóvel vai se projetar para outros mercados e eu vou receber esse retorno. Enquanto a decoração, penso que não tenha isso. A decoração Que não tem. é, Não tem porquê. é o meu Porque não gosto, não é o tem, meu prazer, é a minha claro. paz. E a Diz isto. decoração não tem o intuito do negócio no final. Claro, exatamente. O homestaging tem. Eu posso dizer que o ROI, o Return on Investment do homestaging, em 2013, 2014, andava em 586%. Significa que as Bolas. pessoas recebiam 5 vezes mais. Eu posso dizer que em 2020, antes de Covid, estatísticas de 2019 e início de 2020, andava em 1800 e qualquer coisa. Estamos a falar de que mercado? O mercado. Percentagens. Sim, eu percebi. Né? Nós estamos a falar de que mercado? Mercado nacional, o mercado. Já Exatamente. tens dados Nacional, nacionais, muito sim, bom. sim. Muito bom, muito Nacional, bom. ou seja, as pessoas não só iam buscar aquilo que investem, como vão buscar 10 vezes ou 15 vezes mais aquilo que investem. É muito dinheiro mesmo. E às vezes os consultores, quando alguns consultores me dizem assim, então mas quem é que vai pagar isto? É o proprietário? Sou eu? Como é que isto vai funcionar? E eu pergunto sempre, depende de quem quer ganhar dinheiro. Porque é exatamente isto. Eu tenho consultores imobiliários, eu dou-te um exemplo. No outro dia, a semana passada, ou há 15 dias atrás, fiz aquilo que eu chamo um homestaging relâmpago, que é aquele homestaging que me ligam numa terça-feira a dizer Rita, ajuda-me que eu tenho uma ação fotográfica quinta-feira e não consigo fazer. Como é que eu posso fazer? Bom, e eu fui lá e fiz aquilo assim, em menos de 15 horas, eu posso dizer que ficou pronto. O imóvel era um imóvel bem em conta, andava à volta dos 130, 140 mil euros. Okay? É no mercado médio-baixo, não é? Mercado baixo. Médio-baixo, pronto. E acabou por ir para o mercado por 187 mil euros. E olha, com o investimento, eu posso dizer que foram 2.500 euros. Só. Espetacular. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tens aqui a Sandra de Évora, da Compra Casa Évora, diz que não há um único imóvel na agência dela que não sai sem aplicação Boa, Sandra, isso mesmo. Lembro perfeitamente de ter dado da tua informação à formação. Sandra. Ok, eu estava aqui a ver se via aqui outras. Se a vida te der, como é que diz, limões, faz homestaging. Muito bom Essa dos limões este é a slogan. minha imagem de marca. Ok, mas é Claro. verdade, é mesmo tu mais não É sabia conhecer verdade, essa é a frase. minha imagem de marca e foi uma das coisas que eu trouxe dos Estados Unidos é a importância dos citrinos, não tinha a ver com os limões diretamente. Depois, o que é que eu peguei? Peguei naquilo que eu conheço da decoração de interiores, mas sobretudo o Feng Shui, e fui buscar a cor amarela. Muito Então, bem. uma das coisas que as pessoas aprendem nas minhas formações, eu digo, vocês podem se esquecer de tudo o resto. Dos limões vocês não se podem esquecer na cozinha. E a verdade é que ninguém se esquece. Ninguém se esquece nunca dos limões. Mas, Olha, desculpa lá interromper-te, o Jorge diz, faz aqui uma pergunta muito interessante, que eu também estou força. curioso, que é, no âmbito da tecnologia, acreditas no homestaging virtual? Não existe homestaging virtual. Isso é a Olha, primeira pronto. coisa que eu quero deixar aqui bem explícito. Isso é um aproveitamento direto das pessoas que fazem rendas 3D e tudo mais para fingir que fazem homestaging. O homestaging é uma experiência. E isto tem que Ok. ser entendido. O homestaging é uma experiência de visitar o imóvel com aquele cenário. A única altura em que se pode fazer um render, um 3D, o que quer que seja, e não é um homestaging virtual, é um render ou um 3D, é quando existe um
prédio ou empreendimento, por exemplo, que ainda está em fundação e para começar a fazer promoção tem que haver um 3D, como é óbvio, sem Claro. dúvida. Mas nunca será home staging. Por isso esta questão de chamar home staging, e eu entendo porque, lá está, há muito aproveitamento no mercado e depois inventa-se coisas. Como, por exemplo, no outro dia li um artigo que dizia o home staging cenográfico. Isto não existe. Muito à frente. Isso é o quê? Porque aquilo que eu percebi era o home staging feito com móveis de cartão. Ou seja, nós utilizamos os móveis de cartão sem qualquer problema, mas não é cenográfico. Cenografia é uma ciência específica que nada tem a ver com a venda do imóvel. O home staging é uma técnica para vender o imóvel de marketing interno. E é isto que eu digo, e foi por isso que a associação foi criada, para poder começar a perceber, atenção, há um aproveitamento de outras áreas que começam a chamar por estes nomes, digamos assim, porque percebem que é moda, digamos assim, e que infelizmente depois não prestam bom serviço. Porquê? Porque se eu faço um home staging virtual e vou visitar o imóvel, e o imóvel não está como eu vi no virtual, Isso é uma decepção. a primeira coisa que as pessoas vão dizer é mal do consultor imobiliário Claro. que vendeu aquele imóvel, que vendeu aquela imagem daquele imóvel. E Cheira um bocadinho a Photoshop, não é? Quando a pessoa tem a fotografia ei pá, olha, tão gira que ela é e não sei o quê, quando chega-se lá, ei pá, mas não és tu, és outra pessoa. exatamente. Eu costumo dizer é que quando uma senhora não se arranja, vai sair à noite, ou quando o senhor não faz a barba e de repente arranja-se. É diferente. Mas é diferente, Pronto. E o definitivamente. home staging, uma das coisas que a própria Barb Schwartz, que eu tenho o orgulho e a satisfação de conhecer diretamente, que foi quem criou isto, vai fazer 50 anos máximo. Muito à frente. 50 anos. Pois Em é janeiro verdade, é do verdade. próximo ano, vai fazer 50 anos Pois. que a Barb acabou por criar isto. E como é que ela criou? Sendo uma consultora imobiliária. Claro. Ou seja, Sim, daí sim. a lógica. E ela própria diz, isso de virtual, 3D, cenográfico, isso não existe. Mas sabes que vivemos numa era, e eu também vivo enfim, com muita vontade de tornar digitalizável o que não é. E às vezes esquece um bocadinho das sensações, Claro. assim, do que é realmente sentir, do que é realmente a observação genuína, íntegra. Mas isso não é só na tua área, em outras áreas há uma vontade enorme de tornar tudo digital. E às vezes não dá, não é? Às vezes não se consegue. Aquilo que se consegue utilizar para tornar isto digital é tirar boas fotografias com um fotógrafo profissional, fazer uma visita, uma virtual tour, aí 5 estrelas. Claro. Desde que aquilo que lá esteja a aparecer na imagem seja verdadeiramente real. Claro. Ou seja, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem, então, mas estás a dizer que é real, mas metes uma cama de móveis de cartão e aquilo não é uma cama. Não, mas a pessoa vai ao espaço e vê uma cama. Vê uma câmera. Sim, sim. Não é, olha para uma imagem e diz, olha aqui, imagina Que aqui giro. esta E imagem ali do imagina, teu e depois quando lá fores, não está lá nada. E a pessoa não está fica lá assim nada. e não consegue. Não dá, porque apenas os 10% da população consegue visualizar uma coisa diferente. Quem não consegue visualizar nunca vai ver e vai se sentir enganado. Só que um pequeno comentário aqui da Paula Ramos. Ela, quando tu começaste a falar que toda a gente faz homestaging, portanto, qualquer pessoa faz homestaging, ela dizia isso também é na nossa profissão. Portanto, nós também temos pessoas do talho a vender imóveis, mas isto é outra conversa. É outra conversa. Sim. Olha, eu sempre falas nisto e nessas coisas, eu lembro-me sempre eu não sei se é a essência ou não, como eu fiz muito empreendimento novo há muitos anos atrás, nós tínhamos uma coisa que era quase venda na certa, que era um empreendimento novo tinha que ter um andar modelo. Se não tivesse um andar modelo, era muito difícil conseguir vender, porque as pessoas, mesmo que os imóveis estivessem até concluídos, mas sem móveis, as pessoas não conseguem visualizar, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, o quarto tem 12 metros, e a pessoa vê 12 metros é pequeno. E às vezes não é. Quer dizer, a pessoa, e bem arranjado, como bem estruturado, a pessoa olha para aqui, bem, o quarto é ótimo, só tem 12 metros. Não, a pessoa... E eu lembro-me de discussões incríveis que se tinha com os promotores e com os construtores para mobilarem, porque não queriam, porque achavam, mas para quê? Isso não serve para nada. Mas e é havia uma normal. diferença clara. Mas a grande diferença é,
aquilo que se fazia, imagina, nos anos 90 e nos anos 2000, era contratar decoradores de interiores, arquitetos de interiores que fizessem andar modelo. Ou seja, os valores que fariam pelos projetos eram caríssimos. Era verdade, Andares é de verdade. modelo custavam 30, 40 mil É euros. verdade. É um absurdo. É verdadeiramente um absurdo. Uma coisa é decoração de interiores. Só que a questão é, como esses decoradores, arquitetos, designers, não sabiam a verdadeira essência do andar modelo, a verdadeira essência do homestaging, gastavam fortunas. Ainda no outro dia eu estava reunida com um broker que me estava a dizer: eu recebi um orçamento para fazer um andar modelo e fiquei escandalizado que recebi 37 mil euros. E eu disse: isso não é homestaging. Por favor, entendam, isso não é homestaging. Eu posso dizer, imagina, um T2, um T3, ok? Por melhor que eu coloque as coisas, no máximo dos máximos, mesmo que seja assim um empreendimento daquele XPTO, eu vou gastar 4, 5, 6 mil euros no máximo. E já estou a mostrar um empreendimento e coisas com muito nível e muito bem apresentadas. Agora, a verdade é, não é o meu decorador de interiores, a decoradora em mim, que diz isto. É o homestager. Porquê? Claro. Porque eu sei onde ir buscar, como ir buscar, sei quais são os fornecedores. E é isso que o mercado imobiliário começa a abrir-se para estas realidades. O grande perigo é ir atrás de quem não sabe o que diz e depois aconselhar da forma errada. Portanto, tu também acreditas naqueles provérbios que é primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Da o Sim. poeta, ou então vê para crer. Portanto, é preciso experimentar várias vezes para depois acreditar e a convicção aí muda e fica. Há aqui outro comentário da Marta Pereira, que é da Imo Benfica, que é uma excelente, aproveito para dizer que é uma excelente mediadora. Também lhe dei Não sei, informação. pronto, que ela diz: sou muito vaidosa, não há nenhuma agressão minha que saia sem homestaging. E, portanto, Boa. mais uma pessoa que tu de facto conquistaste aqui uma série de pessoas. Está a haver aqui mais coisas para esclarecer no exemplo que usou. Há aqui uma pessoa mais, que é o Vítor, que diz aqui, não sei se consegues ler o exemplo que usou. Não consigo, eu não consigo ver os... Então eu vejo. O imóvel aumentou de valor 50 mil euros. Quer dizer que o homestaging aumenta o valor metro quadrado da zona? Quer dizer, ele não aumenta, não é? O homestaging não mexe no valor do metro quadrado. O que o homestaging muda é a percepção do valor desse metro quadrado, que são duas coisas diferentes. Porque normalmente aquilo que eu digo sempre é: o homestaging não serve para aumentar o valor do imóvel, serve para defender o verdadeiro valor do imóvel. E às vezes as pessoas confundem, porque acham que não, se eu vou fazer um homestaging então eu posso aumentar. Não, se o mercado e se aquele imóvel não valer, não há um homestaging que coloque um valor por cima, porque isto é, digamos, mentir sobre o valor de um imóvel. O que o homestaging faz é defender. Em que alturas em que ele vai valorizar? É quando ele tem tantos pontos negativos que, se não fossem tratados convenientemente, ele ia desvalorizar relativamente ao verdadeiro valor do imóvel. Eu posso dizer que mais do que 50 mil euros, por exemplo, eu já tive imóveis que já valorizaram 120 mil euros máximo. 120 mil euros de valorização, não era de valor do imóvel. E isto porquê? Porque a desvalorização era tão grande que, como ele estava, ele ia desvalorizar mínimo 50 mil euros. Mais todas as alterações que foram feitas e todo o homestaging que foi feito, ele acabou por valorizar, fora aqueles 50 que recuperou, em 70. É muito dinheiro. Claro que isto tem um custo, não é? Eu lembro sempre de uma... eu não sei se foi nos Estados Unidos que faziam... Eu não sei se isto é válido ou não, mas pronto, vou-me atirar um bocadinho de fora de pé. Uma pessoa que há muitos anos explicava, acho que era norte-americana, explicava o homestaging desta forma. Isto pegando nesta questão do valor e da percepção do valor. Imagina dois imóveis exatamente iguais. Não há imóveis iguais, mas digamos similares. Imaginemos que temos um primeiro esquerdo e um primeiro direito, que são praticamente iguais, mesma área, mesmos acabamentos, tudo igual. Só que o primeiro esquerdo morava a avó, e a avó, enfim, tinha aquelas mobílias muito antigas, Claro. tinha aqueles cortinados que não se consegue tirar, portanto não se consegue lavar, e portanto estão ali há não sei quantos anos, e a avó morreu
e agora os filhos herdaram aquele imóvel. E ao lado, o vizinho da avó, que é um rapaz novo e que não reabilitou o imóvel, mas basicamente o imóvel dele está com uma boa decoração, enfim, com tudo novinho, bem decorado, bem arrumado, bem coisa. Os imóveis são iguais, mas na percepção de quem compra, o imóvel daquele rapaz novo vale mais que o imóvel da avó. E, portanto, o imóvel da avó, para valer igual ou mais até, se calhar precisava aqui de um lifting. Precisa aqui de uma... Não sei se é um bom exemplo. E porquê? Porque o imóvel da avó vai ser desvalorizado pela questão da personalidade de quem lá habita ou habitou. Claro. E às vezes é aqui que as pessoas confundem um bocadinho as coisas. O metro quadrado da avó ou do vizinho é o mesmo. Agora, a percepção é que é diferente. Eu tenho, por exemplo, consultores imobiliários que vieram fazer o curso mesmo de homestaging profissional. E vieram fazê-lo porquê? Porque eles querem melhorar o imóvel mesmo antes de chamar às vezes um avaliador do banco. Sim, faz todo sentido. Sentido. Não só são os proprietários que querem esse serviço para receber uma melhor avaliação do consultor, como agora já são os próprios consultores a querer saber como a preparar para quando se chama o avaliador do banco ele ter a avaliação mais alta. Interessante. E tem exatamente o mesmo valor. Outro exemplo engraçado, que nós falamos no homestaging há 10 anos, enfim, em Portugal sim, nos Estados Unidos há muito mais, mas é verdade, eu não sei se é comparável também. Por exemplo, quando tu vais vender o teu carro tem alguns riscos. O carro está impecável, o carro está... Mas, quer dizer, não está um brilho, não está um brinco. Portanto, tens de tirar os riscos, tens que só o lavar. Eu sou um desastre, porque eu deixo os carros até à última, todos... enfim, ia dizer agora um palavrão, mas pronto, todos cheios de lama. Toda a gente percebeu qual era. Exatamente. Mas quando lavo, eu próprio olho para o carro e digo, este carro é impecável. A percepção que eu tenho do carro é realmente o carro. Ou seja, isto também se aplica, não é? Isso é um bom exemplo. É um bom exemplo e é aquele exemplo que eu dou logo, por exemplo, quando as pessoas vêm fazer uma formação mais leve de um dia. Se fossem colocar o vosso carro à venda no stand, o que é que iria acontecer a esse carro? E toda a gente diz, iam levá-lo, iam pôr o cheirinho a novo, iam tirar os pertences. Porque eu pergunto sempre, imaginem o vosso carro, imaginem que tem o terço pendurado, ou que têm lá as fotografias dos netinhos, vocês não vão colocar isso. Tudo isso vai ser retirado para quem venha se consiga imaginar como dono, como proprietário daquela viatura. O car staging é algo que se faz. Car staging, não sabia que existia. É verdade? Há anos. E a questão é, ninguém coloca em causa. Não. Já no mercado imobiliário, graças a Deus, já nem toda a gente coloca em causa, mas ainda há aquele consultor que diz, eu não preciso fazer isto porque eu sempre fiz assim. E esses são aqueles consultores que eu temo pelo futuro nos próximos tempos. Isto porquê? Porque estamos a ficar cada vez mais ligados à imagem. Uma fotografia vende. Pois vende. E hoje em dia as pessoas têm 3 segundos no máximo, e 3 segundos é muito, para captar a atenção de quem vai ao site imobiliário. É verdade. E quem diz site diz as redes sociais, por exemplo. Claro. Portanto, imagina, se as pessoas fazem o scroll dos imóveis, porque aquela fotografia não é apelativa, eles perdem a oportunidade todos os dias aos milhares. Mas aos milhares. E é isso que eu acho que é muito importante. O mercado imobiliário já está a entender que já não é só o mercado nacional que interessa agradar. Porque nós temos muito mercado estrangeiro que vem fazer compras cá. Claro. E alguns mercados já estão tão evoluídos que eles olham para as fotografias e dizem, mas como é que é possível? Porque eu tenho, por exemplo, muitos clientes estrangeiros que acabam por comprar os imóveis e depois o que fazem é preparam-nos para alojamento local. Sim. Pronto. Mas muitos deles nem precisam de obra. Precisam de um homestaging para alojamento local. Alojamento local. E de repente diz-me uma coisa. Há muita gente que depois, aquele hábito, eu gostei tanto, fico com os móveis. E diz isto muito isso, ou não?
Olha, não, eu posso Não? dizer que em todas as minhas formações, mas olha que Mas todas, existia isso, não existia? Existia muita gente que ficava. não, Não? nunca existiu, não. Ok. Isso é muito fruto dos É um programas de mito. É um televisão, mito. É um é um mito. mito. Isto é muito fruto dos programas de televisão que são isso mesmo, um programa de televisão, não é? E que são baseados assim naquela coisa de eu gostei tanto e agora vou ficar. Até há um que é o Love It or List It, que é vou Uhum. deixar, vou comprar ou vou Ah, ficar com sim. ele. Ou ficar com ele, sim, 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 já sei Exatamente, qual é. e a maior parte das pessoas acaba por ficar. Mas aí porquê? Porque eles nunca quiseram verdadeiramente comprar, eles quiseram fazer Claro, uma remodelação claro. ao imóvel. E então utilizaram um programa de televisão para o fazer a um custo mais fácil. Porque o custo de uma remodelação numa televisão acaba por ser sempre muito mais barato, não é? Para o proprietário. Apesar de eles dizerem que não. Mas a questão é, em todas as formações, quando eu mostro fotografias do antes e depois, em todas elas, há sempre alguém que diz essa frase. Depois o proprietário não vai querer vender. E eu posso dizer que sempre, em 10 anos de homestaging, eu não tive um proprietário ou um consultor imobiliário que tivesse passado pela experiência de, depois de preparar o homestaging, o proprietário dizer, não, eu agora quero ficar com ele. Porque não é decoração de interiores. Claro, 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 claro. As pessoas veem muitas vezes olha que giro que podia ter ficado e eu não fazia ideia. Olha que engraçado desta maneira, era tão mais fácil de usar. E muitas vezes o que acontece depois é contratam-me como decoradora de interiores para ir fazer o projeto da casa, mas não tem a Mas, ver com o staging. mas por exemplo, mas o comprador, quando vê o homestaging, fica com o móvel? Fica com os móveis ou não? Não. O Depende, compra... ele aí fica, não é? Ele diz, o depende. comprador, eu gostei imenso, posso ficar Há, com o há sofá ou uns com que não sei o quê. ficam e há outros que não. Depende do tipo de mobiliário. Porque, por exemplo, o homestaging não se faz apenas e só em imóveis vazios. O homestaging Sim, claro. faz em imóveis Sim, sim. mobilados e em imóveis que estão ocupados pelos Claro, proprietários. claro, 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 claro. Portanto, dependendo daquilo que tínhamos como base de trabalho, digamos assim, depois também é a diferença. Claro que existem muitos consultores que, quando fazem eles próprios o investimento e quando o comprador diz, mas eu quero ficar com os móveis, eu quero comprar. Claro, eles acabam por vender, acabam por rentabilizar o investimento ainda mais do que não só no valor do imóvel, mas também no material que acabaram por investir. Mas lá está, o tal investimento que vem 5 ou 10 ou 15 ou 18 vezes a mais, não é? Quer dizer, acaba Olha, por haver temos aqui aqui uma ligação. uma pergunta outra vez da Cátia Monteiro, que diz assim, eu depois não sei, ela vem com outra, porque estas perguntas passam e não sei qual é a sequência, mas eu vou tentar apanhar, diz assim, é possível fazer várias sessões de homestaging ao mesmo imóvel? Aconselha ou o imóvel é sempre vendável logo na primeira experiência? Não percebi bem a pergunta. Vou ver se consigo entender, se não for, Cátia, vou pedir para escrever agora a Outra dúvida vez, de exato, outra exato. forma. A questão é, um imóvel, quando vai para o mercado, deve logo ir com o homestaging, senão vai perder valor. Okay? E muitas vezes as pessoas acham que eu vou fazer uma ação de homestaging na sala e depois faço no quarto e depois deixa ver se ele melhora ou não e se alguém faz uma proposta ou não. E muitas vezes aí o que vão fazer é perder. Eu aconselho sempre a retiram o imóvel do mercado, preparam-no e dão entrada dele novamente porque é outro imóvel que entra. Portanto, tem que haver aqui sempre esta noção de que quando vem preparado para o mercado já deve vir completamente preparado. Não há aquela coisa de preparo só um bocadinho e depois preparo mais outro bocadinho e depois vou vendo como é que o mercado reage. Eu tive alguns consultores que no início, quando fizeram a formação de um dia, depois diziam, eu preparo só as casas de banho, as cozinhas, ponho os limões e a conversa fica bem, fica bem Essa tudo dos ali. limões está muito boa. Eu vou já ver se tenho Pronto. limões em casa. Para ver se... Eu acho que Coloca na cozinha. eu normalmente tenho sempre. Tenho sempre porque eu cozinho muito com limões. Para mim, o Com limão limão. ainda hoje fizemos um peixe e o limão é fundamental. Olha, aqui outra pergunta. Uma pergunta não, uma afirmação que eu gostei, que é do Nuno Andrés, que é fotógrafo, e provavelmente de imóveis, que ele diz assim, mais vale uma casa vazia que uma fraca decoração. Isto é uma boa frase. O que é que tu achas disto? Não. Não? Não. É melhor uma fraca decoração, então. Não. É melhor um bom staging, que é Certo, 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 diferente de certo, uma certo. decoração. Certo, certo, certo. Mas eu percebi a pergunta dele. A afirmação dele é, ao ter uma fraca decoração ou uma casa vazia, é melhor a fraca decoração ou a casa vazia? A questão É uma pergunta gira. eu percebo, mas a questão é, o que realmente é uma fraca decoração?
Pois, exato. Só é uma fraca decoração se não houver um olhar de um homestager experiente em que eu torno num bom homestaging. Porque eu posso dizer, eu já fiz um homestaging com cada mobiliário, com cada situação, de bradar aos céus, em que as pessoas dizem, mas como é que é possível? A questão é mais fácil, digamos assim, retirar as coisas e dizer, mostra-se tudo vazio. Só que a questão é, quando eu mostro tudo vazio, eu estou a trabalhar apenas e só para 10% da população. Porque 90% da população não consegue ver uma coisa diferente daquilo que vê. Portanto, a questão da fraca decoração, sem dúvida, não é um bom passo. Mas é preferível ter alguém que dê consultoria, porque, por exemplo, muitas vezes eu tenho alguns consultores que são rookies ou que estão ainda no início, que estão a tentar fazer ainda a carreira e não têm assim tanto para investir. E o que fazem é contratam para apenas e só receber uns conselhos, uma consultoria, às vezes 1 hora ou 2 de consultoria, em que enviam as fotografias e digo, olha, aqui faz assim, aqui faz assado. Não é um homestaging perfeito, não é um projeto homestaging, mas fica sempre melhor do que aquilo que tinham. Porque, por exemplo, no outro dia eu estava a dar formação e eu escolho, quando dou formação, imóveis ou da própria agência ou da própria marca, para poder mostrar que realmente é nisso que estamos a trabalhar. E quando nós temos, por exemplo, apenas um colchão com imagina, com os pés de ferro, okay? A grande maioria das pessoas diz, tira-se isto tudo e mostra-se em vazio. Não. Eu trago um edredom, eu trago umas almofadas, eu trago uma manta, eu trago uma brincadeira e de repente aquilo fica uma cama. E tapa-se os pés de ferro. Exatamente. Ou seja, por isso a má decoração, digamos assim, é sem dúvida um ponto negativo. E pode ser disfarçada, não for feito pode ser disfarçada, no sentido de pode ser melhorada, pensar em melhorar. Sim. Há aqui outra frase, a frase muito gira do Nuno Arruda, que depois o resto, enfim, está a confirmar aquilo que temos a falar, mas tem uma frase muito gira que é difícil vender uma casa sem vida. Esta é uma boa frase. Uma boa frase, deve dar aqui um bom slogan de marketing. É difícil vender uma casa sem vida, venha ter comigo. Eu costumo sempre dizer que o homestaging que traz é a vida ao imóvel. É exatamente isso que o homestaging faz. A Bárbara, a própria Barb, acaba por dizer que o homestaging traz o amor à casa. Trazer o amor à casa, trazer a vivência à casa. E a questão da vida é exatamente isso que as pessoas imaginam. É por isso que os limões fazem falta numa cozinha, é por isso que umas almofadas fazem falta em cima de uma cama, é por isso que é necessário umas toalhas. É preciso criar esta vida hipotética que a pessoa poderia ter se comprasse aquele imóvel. Por isso é que é tão importante jogar o homestaging da forma certa. Tem que haver vida, eu tenho que me conseguir imaginar ali. Eu tenho que pensar, amanhã compro este imóvel, venho para cá com a minha roupa e posso usar o imóvel. Quando as pessoas pensam nisto, é quando se tem a certeza absoluta que o homestaging está bem feito. Mesmo que sejam móveis de cartão. Eu já nem consigo sequer estou a ouvir, mas estou aqui preocupado a ver se consigo responder, porque são tanta gente a comentar já que eu tenho muita dificuldade em ver. Aqui diz a Sabrina Lemos, que tem vindo a comentar coisas, diz a primeira agência que trabalhar aqui em Portugal, eu presumo, deve ser brasileira, Sabrina Lemos, e portanto, penso eu, exigiam que nós, pelo menos, fizéssemos fotografias profissionais, que é pelo menos isso, não é? Também é verdade, se a casa, enfim, está mal, tirar fotografias às vezes é uma pena, não é? Estamos a fazer é complicado, não é? É porque eu acho que é um desperdício financeiro. Tu gastar também dinheiro num concordo. fotógrafo profissional, numa virtual tour, o que quer que seja, num drone, e de repente mostras as fotografias por dentro e o imóvel não tem aquilo que necessita, é dar um tiro no pé. É verdade. Por isso é que eu aconselho sempre as pessoas que façam, mesmo que não consigam fazer a formação de homestaging profissional, façam pelo menos uma formação de um dia de homestaging, entendam a base, porque depois a partir daí percebem que é a evolução natural. Tem cada vez mais pessoas no mercado imobiliário. É um bocadinho como dizer assim, olha, vou contratar um fotógrafo para tirar fotografias a mim e acabei de acordar e estou despenteado e vou gastar uma pipa de massa por... O fotógrafo não tem culpa, coitado, ele tenta fazer o melhor que pode. Fazer o melhor e põe a luz. Exato. E vira e põe, mas é o que é. Se a matéria-prima não está arranjada, não dá. E há fotógrafos fantásticos que fazem trabalhos. Pois é outra evolução clara que é a questão da fotografia, não é? A questão da fotografia fez uma evolução, teve uma evolução enorme e o homestaging acaba por estar ligado à fotografia, como dissemos há pouco.
não faz sentido eu investir em home staging se não tenho uma sessão fotográfica a sério. É um desperdício, é como tu dizes, Mas olha que eu digo-te é uma quase coisa. deitar dinheiro à rua. Eu consigo ver aqui quase uma subversão, que é, eu posso fazer o home staging, tirar fotografias com o imóvel e tirar fotografias melhores do que um fotógrafo se fotografar um imóvel sem home staging. Porquê? Porque aquilo que está a mostrar é outra coisa. O home staging é quase como se fosse o passo antes de contratar o fotógrafo. Sim, também concordo. Sempre. Tem Plenamente. que ser o passo É, antes. O passo é antes de verdade. chamar o fotógrafo é o home Aliás, por staging. isso é que tu tens aqueles, como é que é? O home staging relâmpago, que telefone, eu estou a imaginar tu a saíres com o carro com uma sirene, tipo, É quase. urgência, É urgência, quase. porque há alguém que precisa de pôr a casa como deve ser. Olha, porque é isso que eu sinto verdadeiramente, sabes? O que eu sinto é quando as pessoas me ligam e dizem assim: Rita, preciso da tua ajuda, e eu sei que eu tenho essa capacidade e que consigo ajudar, eu sinto quase como se fosse um dever meu poder ajudar aquela pessoa a tirar o melhor partido daquele imóvel. E eu posso dizer que às vezes as pessoas olham e dizem: mas eu agora não tenho cabeceiras para as canas e eu agora não tenho. Se não se preocupem, eu arranjo solução. Eu desde cercas do Leroy Merlin de jardim a funcionarem como cabeceiras, existe uma diversidade enorme que o homestager está habilitado porque sabe. Que bom. Aqui é a diferença. Enquanto que um decorador de interiores teria sempre que ir buscar uma cabeceira, teria sempre que gastar dinheiro. Eu às vezes com 17 euros por uma cerca consigo fazer uma cabeceira. E às Pá, vezes é este bocadinho sabes que eu, que sabes que eu se comprei casa precisa. recentemente, vou-te já contratar para pôres a cá com esses preços, pá. Vou já fazer isso. A minha mulher é que é capaz de não achar piada. Opa, mas consegue-se coisas maravilhosas. Olha, Maravilhosas. o Rui Fernandes, como é que lhe hei de chamar ao Rui Fernandes? Um amigo, o melhor amigo, sei lá. Olha, o Rui Fernandes já fez as minhas formações todas e mais algumas, segue para todo lado. E temos uma relação, digo eu, não sei se posso me permitir chamar-lhe a ele de amigo, diz aqui, a maior dificuldade com staging é quando os imóveis estão habitados. Também concordas disso ou não? Não. Não. Apenas. Porquê? Porque aí há uma facilidade enorme em fazer homestaging. Quando o imóvel E está habitado. porquê? Porque as coisas já lá estão. E como as coisas já lá estão, a única coisa que nós precisamos, e neste caso o consultor precisa, é saber explicar ao proprietário o porquê. O porquê que é necessário mexer naquele imóvel. Não é na casa dele que se mexe, é no imóvel. E quando as pessoas fazem esta separação de que eu não estou a mexer na sua casa, porque a sua casa vai consigo para onde for, eu mexo neste imóvel para que eu venda para um melhor preço. Aí é quando as pessoas conseguem entender que um consultor imobiliário verdadeiramente é uma mais-valia. É muito mais difícil encher um imóvel completamente vazio de coisas e dar-lhe vida do que é pegar um imóvel que já tem vida e mostrá-lo da forma certa. Não só é mais barato, como é mais rápido, como se consegue fazer um trabalho de uma maneira muito mais simples. A grande dificuldade que eu acho que as pessoas têm é saber explicar ao proprietário quando é que se consegue verdadeiramente mexer no imóvel e o porquê. Porque se a pessoa entender que, ok, eu tenho que mexer num imóvel porque ele vai ser vendido por um valor melhor, porque eu vou despachar mais depressa, porque se eu preparar com um staging eu tenho menos stress no processo de venda porque ele está sempre pronto para habitar. Porque o meu consultor consegue trazer cá mais pessoas, eu vou ter mais visitas e mais propostas. Quem é o proprietário que não quer? Pois claro, obviamente. Não é? Agora, uma coisa também digo, a grande dificuldade, e aqui pode ser aquilo que o colega também estava a dizer, é tentar fazer um staging no imóvel com inquilinos. Aí não vale a pena. Porque É o que eu costumo dizer. o inquilino não tem grande motivação, nem tem Não grande. tem a motivação Não tem como interesse, inclusive. não tem. Pronto. Pois. Aí sim, acho que não vale a pena sequer tentar convencer. Agora, também depende muito da relação que o inquilino tiver com o proprietário. Porque se Claro. ele tiver uma boa relação e se as coisas correrem todas bem, Pode ajudá-lo, pode ajudá-lo. pode ajudar e muito. Olha, aqui há um comentário que é da Ana Graça, da 121, não sei se queres comentar, acho que é uma private show contigo, que é uma questão das chanitas, não sei o que é que ela diz aqui, as fotos das chanitas e não sei o quê. Queres comentar isto, das chanitas? Pá, Sim, sim. estou interessado porque eu levo sempre na cabeça que deixo sempre assim abertas, não sei se tem a ver com isso ou não, mas pronto, vamos ver o que é que sai daqui.
As sanitas têm muito a ver com o fotografar a casa de banho e ter que aparecer uma sanita. Uma casa de banho não tem que aparecer uma sanita, não tem que aparecer um bidé. Tem que aparecer um lavatório, um Por exemplo. espelho ou uma banheira. Okay? Agora, a questão de aquele consultor imobiliário que sobe para cima de não sei do quê, para tentar apanhar tudo, ou para apanhar o bidé, ou para apanhar o piaçal, o papel higiênico, não há necessidade. Toda a gente sabe que um lavatório é uma casa de banho. Não vale a pena apanhar mais. E muitas vezes o próprio fotógrafo faz um esforço porque o consultor imobiliário diz que tem que apanhar tudo. Toda a gente sabe que uma casa de banho tem uma sanita. Sim, Pode não quer ter dizer, bidé, mas uma sanita tem. pode não ter, hein? Pode ser uma casa de Sim, banho, mas isso está lá escrito depois na descrição. exatamente. Ou pelo menos tem noutra, não é? Digamos Sim, assim. sim, Não tem sim. naquela, mas tem noutra. Mas é apenas para neste caso, o mercado entenda que o homestaging que se faz numa casa de banho, porque também se faz homestaging na casa de banho, é sempre na zona do lavatório, porque é a zona de utilização, é a zona de Olha, maior satisfação. aqui a Cátia Monteiro faz outra pergunta que acho que tu já respondeste, mas eu vou fazê-la na mesma, não vá ter-me esquecido. Diz assim, pode-se fazer homestaging utilizando materiais existentes no próprio imóvel, certo? Diz o que sim, não é? Certo. Mudar a posição de móveis e colocar jarros de flores em locais certos, trocar almofadas de lugar, por exemplo, etc. Mas o que sim, não é? Isso Acho que mesmo. ela Isso já, mesmo. ela já está na onda, está quase lá. É isso mesmo. Ou seja, o homestaging que se faz, porque existem três tipos de homestaging. Existe o homestaging que se faz para o imóvel vazio, existe o homestaging que se faz para o imóvel ocupado, que é o habitado, e depois existe o homestaging que se faz para o mobilado, em que tem mobília, mas não tem pessoas. Okay? Quando nós temos o mobilado ou o ocupado, é muito fácil, é reutilizar o que lá está, dar-lhe uma nova configuração ou trazer alguns pequeninos pormenores, que muitas vezes são só pequenos pormenores. E isso vai fazer uma diferença gigantesca. Muito bem. Gigantesca no imóvel. No entretanto, o meu amigo Rui Fernandes, que ele ainda não me disse se eu posso tratar por amigo ou não, mas portanto eu vou continuar nessa vertente, diz assim, claro, Rita, o problema dele é quando a pessoa já morreu, e portanto deixou lá os móveis, e os móveis inclusive já não têm salvação. Aí não sei. Há sempre alguém que está a fazer um negócio, porque não se pode fazer negócio com mortos, salvo seja, não é? Há Ou seja, herdeiros, não é? Aos há herdeiros. os herdeiros. Então tem que se falar com os herdeiros e tem que se explicar aos herdeiros. É preciso fazer isto, retirar isto daqui, deixar isto, trazer coisas novas. E os herdeiros o que querem é fazer um bom negócio. Claro, obviamente. E a verdade é, se eles já não querem os tais móveis sem salvação, a primeira coisa a fazer é deitar fora. E é muito simples, desde que se saiba que é possível fazer. Claro. Porque, e eu posso dizer que um dos homestagings que eu fiz há uns tempos foi exatamente a questão dos herdeiros. Que tinham, salvo erro, eram 6 herdeiros. Problema com o meu. Não, mas tu continua. Portanto, imagina, 6 herdeiros, 6 cabeças diferentes, pensantes diferentes, de maneiras diferentes. Pronto. E aquilo que eu fiz foi exatamente explicar a cada um deles o que é que eles iam ganhar em trabalhar bem o homestaging. E de que maneira é que aquilo ia se tornar financeiramente o melhor negócio. Mais Enquanto que rentável, eles sim. diziam, mas eu quero guardar isto porque isto é da minha mãe, isto é da minha mãe e eu gostava, este era não sei o quê, e este era da minha sogra. Eu dizia, ótimo, o que é que vocês querem levar daqui? É agora, é para levar, é já. E isso deixou ficar no imóvel o que eles não necessitavam, o que eles não queriam, e com isso eu depois já pude brincar à vontade, porque eu aí depois já pude dizer, então, se não querem isto pode ir fora? Pode, siga. Isto pode ir fora? Pode, siga. Às vezes é uma coisa simples de se fazer, não é nada complicado. No entretanto, o Rui Fernandes diz que posso tratá-lo por amigo ou seguidor. Eu prefiro amigo do que seguidor, e portanto fiquei já promovido como amigo. E a Rafaela diz assim, uma grande dificuldade, julgo que é isso que estava a falar há pouco, é a falta de desapego ou não dos proprietários. É verdade, não é? Esta coisa do desapego, das pessoas ficarem com vontade de ficar com aquelas coisas. Por isso é que é tão importante fazer a primeira separação, que é fazer com que a pessoa entenda que nós não estamos a mexer na casa. A casa nós nunca mexemos, nós só mexemos no imóvel. A casa vai com ele quando ele for. O que é a casa?
São as suas coisas, é os ímãs do frigorífico, são as suas fotografias, as coisas que ele gosta, as suas roupas, as coisas que verdadeiramente fazem de um espaço uma casa. Isso vai com ele para onde ele for. Quando ele sentir que em nada disto nós mexemos, nós só vamos mexer na parte funcional da casa, para que quem venha se consiga imaginar, ele entende que nós não estamos a mexer na casa. Ou seja, é quase como se nós estivéssemos a mostrar que vamos proteger tudo o que é dele, para que aquele imóvel, que também é dele, possa ser vendido. Eu costumo comparar sempre este negócio a uma caixa de cereais no supermercado. Quando nós vamos comprar uma caixa de cereais no supermercado, nós vamos à prateleira, escolhemos aquele que é mais agradável ou aquele que por algum motivo nós gostamos e tiramos. É um processo simples. O imóvel deve ser exatamente a mesma coisa. Eu não posso pegar numa caixa de cereais e ver ainda quem é que andou com o cereal na mão, quem é que o impactou e quem é que fez, quem é que o colocou na prateleira, não é? Eu tenho que saber que é apenas aquilo. E é exatamente isso que nós fazemos. É separar completamente emocionalmente o proprietário daquele imóvel. Porque ele não vai vender a sua casa, ele vai vender o seu imóvel. Tanto que eu costumo sempre dizer, deixem de utilizar esta nomenclatura, passem a utilizar nomenclaturas diferentes. Ou seja, quando estão a trabalhar com o proprietário, vocês chamam àquele espaço o seu imóvel. E quando estão a trabalhar com o comprador, chamam a sua casa. E isso ajuda a que as pessoas possam desligar emocionalmente o que têm de desligar. Porque o vendedor supostamente é mais transacional, menos emocional, ou devia ser, porque vai despachar a casa, claro. Enquanto o comprador é mais emocional, e portanto é a casa que ele vai ficar. É a casa. Olha, afinal o Rui Fernandes, eu estava a dizer que eram os mortos, mas é os mortos dos móveis, faltou-se a rir porque eu percebi mal. Portanto, os proprietários não morreram, eu estava a referir-se aos móveis, é que eram mortos. Portanto, mas tudo bem, mas também pode acontecer que os proprietários às vezes morrem. E a Sandra Sousa também diz aqui uma coisa, se encaixotarmos molduras, bibelôs e tal, até tentamos ajudar o proprietário para a mudança. Isso, boa Sandra! Não sei se isso é verdade ou não, mas... É exatamente isso. Pronto, é exatamente isso que eu digo na formação. Isso está de facto um jeitão. E eu explico. Ou seja, a melhor maneira que tu tens de uma pessoa se começar a desligar emocionalmente o espaço é pegar em tudo o que é dele, da sua vivência, das coisas que ele gosta e começar a encaixotar. Como é que normalmente eu aconselho a fazer? Exatamente como a Sandra diz. Vamos começar aqui a preparar a mudança. Vamos ver o seu imóvel e como vamos preparar a mudança, as primeiras coisas que vamos encaixotar são estas. Porquê? Porque não são coisas que necessita no dia-a-dia. E como não são coisas que necessita no dia-a-dia, vamos começar a encaixotar para preparar. Isto ajuda a trabalhar duas coisas. Primeiro, o mindset daquele proprietário de que o imóvel se vai vender e que realmente é para ser feito. O tal desapego. Exatamente, e a seguir o próprio mindset do próprio consultor imobiliário que vai acreditar mais nele próprio porque já está a preparar a mudança para ajudar o proprietário. Aquilo vai-se vender. Está feito, vai-se vender, não há hipótese. E a verdade é que todos os consultores que fazem isto, o Máximo acredita, vendem o imóvel. Sempre. A partir da manhã, toda a gente com caixotes, começa tudo a encaixotar. Mas atenção, têm que saber explicar o porquê. Não, estou a brincar. Mas funcionaria. Têm que saber explicar o porquê. Porque a pessoa que está do outro lado tem que verdadeiramente entender. Se a pessoa começa a encaixotar sem saber o porquê, de nada vai valer porque não sabe como, nem o porquê verdadeiramente. Acredita mais ou menos, mas não acredita muito. Por exemplo, para aquelas pessoas que realmente querem manter as fotografias porque são importantes na sua vivência da casa, eu também tenho sempre solução. E tenho uma caixa bonita, arranjada, com uma tampa, ok? Quando vem uma visita, pegam nas fotografias, colocam dentro da caixa, tampa por cima, bonito e arranjado. Está tudo bem. A visita vai-se embora. Abrem a caixa, põem as molduras no sítio e está tudo igual como antes. Olha, aqui a Sandra diz que garante e funciona mesmo. Portanto, a Sandra Sousa... em Évora, Sandra já deve ter feito comigo a formação, salvo erro, há uns 6 anos atrás, salvo erro. Pois, talvez. E, no entretanto, temos aqui o Guilherme Carnicelli, que nos vê, que é meu amigo, também acho que sim, não sei, vamos ver, entrar tudo por amigos, que está no Brasil e está aqui a dizer olá Guilherme, tudo bem? Há muito tempo quer dizer, muito tempo, nós vemos de vez em quando aqui pelo Facebook e pelos Instagrams, mas há muito tempo que não falava com ele. Muitos no consultores do Brasil. Como é que é o homestaging no Brasil? Como é que funciona bem, não funciona? Há muita gente a fazer. Funciona bem e a verdade é que eu tenho muitos consultores que estão a vir fazer formação comigo cá
porque é virtual, isto é por Zoom, Em portanto, Zoom, sim. Sim, sim. podem fazê-lo, porque a formação que eu dou é tão organizada, digamos assim, que não é apenas a parte teórica. Há muita formação de homestaging, mas tem muita teoria. Eu dou a teoria, mas depois a seguir A é trabalho prática. prático. O exercício. Pronto. O Tem exercício. exercícios, tem entrega de TPCs, tem entrega da parte prática, e é por isso que as pessoas, quando saem dos 3 meses, sentem que Sabem estão fazer, não é? completamente Aptos preparados a para fazer. fazer sem Olha, pontos de dúvida. tinha aqui, à medida que tu vais falando, o meu cérebro vai entrando, enfim, vai também pensando, e queria fazer uma pergunta, que é, tu quando fazes homestaging, portanto, independentemente da zona onde o imóvel está, ou do segmento que o imóvel é, tu tens que adaptar àquele potencial cliente comprador, ou seja, portanto, não é feito chapa assim, portanto, eu tenho que Não. pensar, para lá, este imóvel é aqui em Alvalade, epá, Alvalade, aquela malta médio alto, tem que ter algum cuidado, portanto, Claro. isto é tudo pensado, não é? Tudo. O Tudo que, isto é o que te pensado. obriga a ti um esforço grande, ou então ou teres um bom agente que perceba bem do mercado e fazer perguntas a ele, porque também não consegues dominar tudo, não é? Não sabes o Não, que é que se passa pelo mas é lado. relativamente fácil quando nós fazemos o estudo do mercado. Ou seja, nós não precisamos fazer um estudo do mercado porque o próprio consultor imobiliário faz. E supostamente ele diz, não é? Diz o que é Pronto. que acontece aqui. Exatamente. E o que nós fazemos é perguntar ao consultor imobiliário e dizer assim, ok, qual é que é o verdadeiro público? Qual é que é o mercado-alvo? Boa. Agora, a questão é, muitos consultores não sabem qual é o mercado-alvo. Isso não era para dizer, essa parte. Mas é a Portanto, pura das verdades. mas Então um. respondem-me coisas como é toda a gente que tenha dinheiro para comprar. E o que eu faço sempre é baseado no valor do imóvel. Porque uma coisa é o valor do imóvel, outra coisa é aquilo que o consultor imobiliário quer colocar o valor do imóvel. Certo, E muitas certo, vezes eu uso plataformas que são conhecidas de todos para saber que tipo de valor é que nós estamos aqui certo, a a falar. falar e perceber que se é um imóvel de 250 tem um determinado tipo de investimento. Se for Claro. de 500 tem outro. Se for de Claro. 750 ou de 2 ou 3 milhões de euros tem outro. Claro, Porque o próprio público vai ser diferente. vai Enquanto, ser por exemplo, o diferente. que eu estava a dizer há pouco, eu num imóvel mais em conta, eu posso ir buscar, por exemplo, uma cerca ao Leroy Merlin funcionar como cabeceira, no imóvel de 2 ou 3 milhões eu não posso fazer isso. Não. Senão o homem dá-te com uma Merlin na cabeça. Completo. Aliás, eu acho que ele não iria saber que era do Leroy Merlin, mas isso são outros Mas, 500. Mas o público não iria sentir claro, aquele imóvel da mesma forma. claro. Então, o homestager, daí que eu diga que o homestager tem que ter este conhecimento do mercado imobiliário que um decorador de interiores, designer de interiores, arquitetos, não faz ideia nem tem que saber. Mas o homestager tem que ter esta sensibilidade e tem que entender isto. Tem que perceber que tipo de ROI, que tipo de valorização, que tipo de estudo, qual é o valor. Isto é a essência verdadeira de um homestager. E quando sais, ou quando o homestager sai da cidade para outra cidade, entra também muitas vezes questões culturais, não é? Porque saímos de uma outra. Claro. A gente está habituado a Lisboa, assim, grosso modo, sabemos mais ou menos daquela zona, outra zona, não sei o quê. Mas quando saímos para outras realidades, as coisas também mudam, não é? Mudam, mas não é só das grandes cidades. A realidade de Sim. Lisboa é uma coisa, do Porto é outra e do Algarve é outra. Certo. Portanto, dependendo daquele mercado específico, o tipo de homestaging a ser feito é diferente. Uma casa em Santarém é diferente de uma casa em Sintra. Claro. A maneira como vai ser preparada, a maneira como vai ser organizada, sobretudo porque tem por base o cliente-alvo. E isto é muito importante. Nunca é a parte geográfica que está na base da diferença, mas sim o cliente-alvo. O que é que aquele cliente quer para aquele imóvel? O que é que ele quer viver lá? É a primeira habitação, não é a primeira habitação, é uma coisa de férias, não é? Se é a primeira habitação, qual é que é o comportamento psicográfico, como é que ele se comporta, o que é que ele quer? Tudo isto é avaliado antes da preparação do homestaging. Claro. Por isso é que eu digo, isto é muito mais, digamos, muito mais fundo dentro do mercado imobiliário do que uma simples decoração, do que apenas uma decoração. Há trabalhos que eu faço como homestager que eu nunca faria como decoração. E há trabalhos que eu faço como decoração que eu nunca faria como homestaging. Por isso é que me custa
quando eu às vezes vejo cursos de formação que dizem homestaging e decoração de interiores, eu digo, Tudo ao socorro, mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. como é que é possível? Não dá. Porque são contrárias, são atividades Claro. contrárias. Enquanto que imagina, a própria decoração de interiores, ela vai personalizar o espaço, a imagem daquele cliente específico, aquilo que ele quer viver e tudo mais, o homestaging vai despersonalizar o espaço. Portanto, eu num curso eu não posso aprender a fazer as duas coisas porque são Claro. contrárias. Eu não vou saber fazer nenhuma. Por isso é que é tão Olha, importante este ponto. como é que tu vês, já chegaste a este ponto, já estás com a associação, já temos esta evolução toda nos últimos 10 anos. Como é que tu vês o futuro do homestaging? Olha, eu vejo o homestaging quase como se fosse uma coisa obrigatória. Quase como se houvesse a questão do certificado energético. Deixa-me dizer que existem já algumas marcas que já têm o homestaging em alguns segmentos já obrigatório. Ok? Pronto. Aquilo que eu vejo nos próximos anos a acontecer é exatamente isso. Não há sales training ou o início do homestaging, tem que vir na atividade logo. Eu não posso aprender a fazer uma angariação, a fazer bate-porta, a fazer Ou que conversa seja, com o cliente e depois não saber colocar aquele imóvel no mercado. Eu vejo as coisas a acontecerem de uma maneira muito rápida. Aquilo que eu vi demorou mais tempo, digamos assim, a iniciar, mas agora a evolução foi muito rápida. E aquilo que eu vejo nos próximos anos a acontecerem é que tornar o homestaging quase uma coisa obrigatória, mesmo que não seja obrigatório por lei, digamos assim, sim, não mas estamos a quase uma falar de lei, coisa estamos a falar uma obrigatória, coisa. tem que Sim, ser obrigatório. Um consultor imobiliário tem que saber preparar o imóvel para fazer um bom negócio. um bocadinho, um Simplesmente. bocadinho, sim, um bocadinho como estudo de mercado. Portanto, eu faço uma Exatamente. agressão, todos fazem um estudo de mercado. Pá, quem não faz não tem hipótese hoje em dia. E, portanto, é a mesma coisa. Se não fazer um homestaging, então não vou ter hipótese. Portanto, E é a mesma coisa, nesse sentido. porque eles até podem vender alguma coisa, mas nunca vão vender tanto como quem faz como deve de ser. Claro, claro. Nem nunca vão vender tão bem, nem nunca vão ser referenciados, nem nunca vão ganhar os exclusivos. Porque, por exemplo, o homestaging para mim é a bandeira do exclusivo. É a bandeira, existem outras, mas é a bandeira. Vamos lá ver, a exclusividade, tudo que é qualidade de serviço, a exclusividade tem, ou deveria ter. Devia E ter. se o homestaging é isso, É. pois claro, está lá, está lá. É a bandeira, é a bandeira. Eu para ganhar, eu não sou consultora imobiliária, mas se eu fosse consultora imobiliária, a primeira coisa que eu iria dizer é eu preparo o seu imóvel para ser vendido 3 vezes mais rápido no mercado e com uma valorização de 7 a 10%. E agora vou-lhe explicar como. Porque não é só dizer, é explicar. Isto é que Olha, eu acho que aqui vale a outra pena. pergunta da Filipa. Ups, fiz aqui uma imaginária. Da Filipa, que eu não consigo ler, a próxima vez tenho que buscar os óculos. Da 121, que pergunta: ainda que existem públicos alvos diferenciados, poderá-se admitir ter algum kit com objetos básicos que os agentes devem ter para É, depois melhorar a sua. Enfim, os isso. espaços? Já percebi que sim, não é? Isso mesmo. Eu aconselho os consultores a terem os kits básicos, como eu chamo. Porque há o kit básico que dá para usar quase em todo o tipo de imóveis. E depois, dependendo do tipo de mercado, eles vão ser usados de formas diferentes. Por exemplo, os móveis de cartão. Eu represento em Portugal a dos Box, que é uma empresa espanhola de móveis de cartão. Já o represento há alguns anos, e a verdade é, em muitos dos trabalhos que eu faço, eu utilizo os móveis de cartão. Mas existem muitos outros em que eu não posso usar móveis de cartão. Mas eu tenho sempre aquilo como se fosse a minha manga, a minha carta na manga, como eu costumo dizer. Quando há necessidade e quando o volume de investimento é pequeno, com certeza que os móveis de cartão valem a pena, porque um kit de móveis de cartão, para teres noção, imagina, de uma casa inteira, de um T2, por exemplo, por 490 e qualquer coisa euros, eu tenho o kit todo. Claro que não é todo. Ou seja, eu preciso mais das almofadas, eu preciso dos edredons, eu preciso das plantas, eu preciso dos quadros, eu preciso de outras coisas. Mas para quem está a começar, há aqui uma maneira que não havia há 10 anos atrás. Claro, Eu há claro. 10 anos atrás tinha que ir ao LX, tinha que ir às empresas de mobiliário antigo, tinha que ir à procura de cestos de fruta para fazer tudo e mais Fazer alguma coisa. Eu já fiz uma vez um quarto
em que as mesas de cabeceira, o proprietário não tinha dinheiro, mas eu não saí de lá sem ele ter umas mesas de cabeceira. E eu fui buscar umas caixas de fruta ao supermercado que havia, pedi ao senhor, ele deu-mas e eu fui lá colocar os candeeiros. Eu saí de lá e tu vês as fotografias, ninguém dá conta que são caixas de fruta. É esta, digamos, é esta capacidade de, com pouco, fazer muito, que eu acho que é importante as pessoas encaixarem relativamente ao homestaging. O homestaging é sobre, com pouco, fazer muito. Aquela máxima do less is more, não Sim. é less de poucas coisas, mas é o less de menos dinheiro. E eventualmente as coisas certas no sítio certo. É, O Rui faz aqui um elogio, não é? A dizer, é bom recordar as formações que tive consigo. Depois, aqui a Marta Pereira diz que concorda contigo quando diz é a minha bandeira para o exclusivo, é o homestaging. Portanto, boa. ela usa essa a ferramenta para isso. E de repente não temos mais ninguém. Temos muita gente a agradecer. O Bruno diz boa noite. O Bruno Alexandre, não sei se deves conhecer, o Bruno Alexandre que agora está na Prestige, a dizer boa noite a todos. Chegou um bocadinho tarde, porque nós já estamos com mais de uma hora disto. Quer dizer, Ih, Jesus! O não, tempo passa a voar. podíamos ficar aqui o resto da noite. Só que eu queria ainda ir ver uma série antes de deitar. Porque eu estou a ver, pronto, agora com a história dos lockdowns, eu comecei a ver séries, que é uma coisa que não fazia. E ficou-me, portanto, e agora ando aqui a ver séries e séries e séries. Portanto, olha, não sei se queres falar mais alguma coisa. Eu acho que dissemos quase tudo, exploramos quase tudo, Explorámos muita coisa. fomos Muita coisa. passeando pelos anos e pelas experiências e pelas perguntas que foram aqui feitas. Eu fiquei mais esclarecido, que é um tema que eu não leio muito, não sei o que existe, sei o que é, falo informação, mas não abordo a esse nível. Claro. Mas fiquei fiquei a recordar também e os inputs novos, muito interessantes, e eu espero que as pessoas tenham gostado dessa nossa conversa tranquila sobre o que é isto, o homestaging, e podia ser homestaging, o passado, o presente e o futuro. Podia ser um ótimo título da nossa conversa. Não sei, Rita, se quiseres mais algumas perguntas, olha aqui. Aqui depois temos a Marta, que é muito querida, que diz obrigado, vocês dois são fantásticos. Obrigado, Marta. Obrigada, Marta. E nada, não sei, diz-me tu. Eu diria que estamos na hora, mas ainda te Quero-te posso. só agradecer, Máximo, porque Nada, eu que realmente agradeço. tu acabas por ser uma referência no mercado imobiliário nacional e não só, mas acaba por ser muito importante ter pessoas como tu que conseguem, e conseguiste há tantos anos atrás, ver verdadeiramente a importância do homestaging, porque isto faz a diferença. Quando nós temos pessoas credíveis como tu no mercado, que dizem atenção, o homestaging é para ser feito, que é importante e tudo mais, as pessoas vão à procura de outra forma porque já ganham uma credibilidade e uma confiança através de ti. Por isso quero-te agradecer de coração por Nada, tudo o tenho que que tens agradecer feito nada. pelo homestaging. Oh. Olha, o Nuno, o fotógrafo, o tal fotógrafo há pouco do Nuno diz assim: eu agradeço que todas as casas tivessem homestaging, para mim era um sonho, dava-me jeito para tirar fotografia. Obrigado à Cátia também, que gostou muito, pelos esclarecimentos. O Rui também agradece, toda a gente a agradecer. E nada, olha, foi um agradável reencontro, embora digital, portanto Digital. ainda não presencial, havemos de nos cruzar por aí. Sim, E sim. pronto, diz coisas, vai dizendo coisas. Há aqui muita gente outra vez completamente de acordo em relação ao homestaging, grato aos dois, excelente. Portanto, temos aqui outra pessoa que depois tem não se tem os nomes certos, porque Sim, estão sim, aqui sim, sim, os sim. nicknames e eu depois não sei quem são, mas sim, obrigado a O todos, obrigado a importante é todos. sempre é ir Obrigado, falando. Rita. Não sei se podemos levantar um bocadinho o véu de um possível artigo que eventualmente poderás fazer, algures nos próximos tempos, e que, Claro que e faço, que, que com seja, todo que o seja, gosto. seja uma bufada de ar fresco também para repor o tema, Sim, enfim, com as novidades sobre o homestaging, que seria interessante. claro que sim, com todo o gosto, até porque é necessário as pessoas entenderem que o homestaging já evoluiu bastante, que já existem outras coisas, que já existe aqui uma forma diferente no mercado, porque uma coisa era aquilo que eu dizia do homestaging há 10 anos atrás, outra coisa é aquilo que eu digo 10 anos depois,
com outro tipo de experiência e outro tipo também de responsabilidade. E a APES, que acaba por ser a associação, acaba por ser criada exatamente para isso, para poder ajudar mais homestagers, não só pessoas que fazem cursos connosco, pessoas que fazem cursos nos Estados Unidos, em Espanha, em França, desde que venham ter connosco, que nós possamos ter a certeza que têm certificados, que têm trabalho feito, são muito bem-vindas, porque nós queremos Vindos. mesmo ajudar os homestagers em Portugal a ajudar a mudar o mercado nacional, que é isso que é importante. Olha, vou-te fazer uma última pergunta completamente fora de contexto, que é, tu vês séries ou não? Algumas, algumas. Estás a ver alguma agora ou não? Não, não, agora não. Acabei uma que era qualquer coisa de Outlander, que era The uma Outlander. história assim Eu estou, meia fora. eu estou quase a acabar os Peaky Blinders, não sei se conheces. Ah, já sei, já sei, já Não sei se já sei. viste e vou ver agora. Faltam-me 2 episódios, portanto. Eu Então vá, amanhã, vai ver. amanhã, amanhã só dou formação às 9, portanto ainda tenho aqui umas horitas Ainda antes tens um de. tempinho. Olha, Exatamente. obrigada, Máximo. Obrigada Obrigado a por este todos, bocadinho. obrigado a ti, obrigado a Obrigada. todos que tiveram aqui a paciência de nos escutar neste, enfim, nesta noite já, Sim. já Se vai puderes longa. partilhar Vou este já direto, fazê-lo, vou já porque assim fazê-lo. toda a gente consegue ver ainda mais pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui no direto, mas depois têm acesso à informação. Isso Claro, era bom. vou já fazê-lo e vemos em breve por aí. Obrigado pelo desafio. Até breve. Obrigada. Um beijinho. Obrigado a todos. Beijinho a Beijinhos. todos. Beijinho. Obrigado, Obrigada. obrigado.